Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Thaís Guimarães aqui para poder falar do caso de milhões com o Paulo Sérgio de Camargo. Falando rapidinho sobre o caso, é sobre a aluna do curso de medicina que desviou quase R$ 1 milhão, né? Ela era presidente da comissão de formatura. E o Paulo encontrou alguns manuscritos dela e algumas fotos, e nada melhor do que ele para falar de grafologia e linguagem corporal nesse caso. Paulo, se apresente, por favor. Mais uma vez, uma boa tarde a todos vocês aí. Você me escuta bem? Sim. Boa tarde, boa É, noite, bom dia, Na depende do horário verdade, que o essa pessoal estiver escrita é assistindo. interessante, a postura da menina também, menina entre parênteses, é interessante porque nos leva a algumas conclusões de uma análise grafológica também da importância de fazermos uma análise grafológica de modo intimista, de modo a não condenar a pessoa antes do tempo. Realçando, quem tem que condenar ela é a justiça. Nós estamos fazendo uma análise grafológica aqui, situacional. Essa é importante. Analisando também, como eu coloquei no Facebook, um pouquinho da foto. A foto sempre tem todo um processo para ser analisado, tem uma técnica, etc. E nós vamos resumir aqui. Então, se alguém achar que tá isso, aquilo, não. Estamos fazendo um resumo da foto aqui, mas a foto é bem indicativa. Então, vamos lá. Certo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente conseguir falar melhor sobre o caso, né? Já consegue ver a tela? Já consigo ver a tela aqui. Certo. Para quem não conhece, o Paulo Sérgio Camargo é considerado o maior grafólogo do Brasil, né? E com certeza um dos principais aí do mundo. Vários livros de grafologia, de linguagem corporal, também especialista em neurociências, já foi entrevistado em vários programas de E por televisão, aí vai, né? enfim, tem o currículo é extenso, gente. Vamos começar então falando da escrita dela, depois iremos analisar as fotos. Paulo, qual a sua consideração aqui sobre a escrita dela? Bem, a primeira característica, essa é um caderno que ela fez. Então, nesse caderno, é um caderno que ela fazia anotações. Então, a gente consegue descobrir alguma coisa. Não é aquele texto clássico da grafologia, que é numa folha papel A4 em branco, sem passar a limpo, etc. Mas a primeira característica que nós vemos aí é o movimento da escrita. É um movimento contido, é uma escrita caligráfica e tem algumas características importantíssimas nessa análise. A primeira característica que eu observo nessa escrita é na palavra depois, as letras são coladas, mas na palavra depois as letras são encavaladas. Aqui, ó, Letras nesse trecho. coladas, a primeira coisa é isso, exatamente aí. A primeira característica de uma letra colada é a ansiedade. A pessoa realmente fica num estado permanente de apreensão e não consegue se jogar para fora, não consegue ser espontânea. Daí resulta também uma das características que é esse movimento extremamente contido. Além da escrita ser caligráfica. A escrita caligráfica indica que a pessoa travou-se numa parte da infância e ficou ali, falta de amadurecimento. E se amplia um pouco novamente, por favor, Thaís, a palavra de. Observem ali, na palavra de, um pequeno arpão, logo na parte superior. É quase que invisível um arpãozinho, um ganchinho bem visível na palavra dele depois, no primeiro traço que ela faz. E quando a pessoa começa a escrever com um arpão, indica que ela tem ideias difíceis de serem mudadas. Aqui, né? Bem discreto, Exatamente, que tem um maior entintamento também, né? exatamente isso. Isso. E aí nós vendo esse movimento, a escrita é inclinada à esquerda, é uma tendência à introversão. E nessa observação, a letra T é curta. Então, a letra T é a letra da vontade.
Então, ela não tem uma vontade de se impor, etc., etc., de querer uma vontade que possa ser subjugada. Ela diria que aceita o que vem. E observe também na palavra sentimento o T escrito, a barra do T à esquerda, mais uma característica de introversão. E nessa escrita, esses pequenos sinais são interessantes, porque eu estou falando do movimento contido. Vejam só o pingo no i em forma de um traço revertido. É tensão psíquica. Certo. Agora, vocês vão perguntar, essa menina é inteligente? Tem sinais de inteligência, sim. Observe na palavra fui tão estratégica. Na Uhum. palavra tão, ela já faz uma espécie de golpe dilático, sabre, que é um termo da grafologia moderna, né? Mas vejam só que ela sai do T e já vai para o A. É um sinal de inteligência. Observe também na palavra estratégica, sai do T e vai para o A. Então, é uma vontade. Existe sim uma certa liderança. Mas os pingos dos is, volto a dizer, são esmagados. Indica alto nível de tensão psíquica, assim como o ponto final na palavra dinheiro, depois da palavra dinheiro ali. Tensão psíquica. Outra coisa que ela faz, se você observar aí, dentro das ovais, ela coloca traços dentro das ovais. Alguns traços anômalos dentro das ovais. Então, significa autopunitiva, se preocupação. Outro detalhe que eu vejo também de importância aqui na palavra julgada. Sobe, desce um pouco, palavra julgada. Desce, por favor, principalmente ninguém e julgada. Observe a letra G, que é a letra da libido. Quando eu falo libido, em termos de energia. Veja que ela não completa, ela não volta, não existe uma volta para a zona média. Ou seja, ela tem um tempo de maturação e não consegue voltar à realidade. Mais importante ainda, quando eu faço o traço descendente, na escrita, o traço de flexão é eu. Veja só, a pessoa desce o traço em direção à própria pessoa. Então, isso é consciente. Quando ela faz a curva, eu subo em direção ao outro. É inconsciente. E vejam só, a proporção dessa pressão, na hora que eu desço, eu tenho que fazer mais pressão, porque é um gesto de flexão. Na hora que eu subo, é relaxamento. Eu tenho que fazer menos flexão. E vejam só que na palavra julgada, a pressão que ela faz na descida é a mesma da subida, sendo que há um espasmo de pressão. Vejam só, é visível esse espasmo de pressão. Então, a luta entre o consciente e o inconsciente, eu diria que os processos inconscientes atuam de maneira intensa. E além do que, quanto mais desce, mais energia física. Então, como esses processos inconscientes atuam, o que ela faz? Ela pegou o dinheiro dos outros, joga na Mega Sena, joga na loteria, joga na raspadinha para ver se ganha, ela perde, ela joga mais ainda e não paga a dona da lotérica. Pagou aluguel também, comprou Não pagou celular. aluguel, na realidade, ela acabou totalmente se perdendo. Se você descer mais um pouco, vejam só na palavra daquilo. Uhum. Na palavra daquilo, ela faz o Q maiúsculo no lugar de minúsculo. Isso é uma contraposição de sentimento de inferioridade altamente desenvolvido. Além do que, toda vez que você pincha as ovais, fura as ovais, é algo Autopunitivo, autopunitivo. né? É. E aí você vê o Q e o da A são letras coladas. Nas letras coladas, a pessoa vive vamos ver, muitas letras coladas, num estado de preocupação obsessiva. Em muitos casos, isso chega a ser patológico. Inclinado à esquerda, introversão. Pequena contração. Então, poderíamos apostar com toda tranquilidade que essa menina tem alguns problemas
não digo problemas psiquiátricos, problemas psicológicos bem desenvolvidos. Aqui, como eu repito, nós não estamos julgando se ela é inocente ou culpada. Muito pelo contrário, mas que existem preocupações aí, obsessões, algumas até demais, existe na escrita. E ela consegue, com essa introversão, com essa inteligência também, sobreviver na sociedade tranquilo. E aí acabou fazendo, quando teve uma oportunidade, acabou fazendo o que fez, né? O Adrian Raine, que é um médico especialista em criminosos, em estudo dos mais vários tipos de criminosos, ele diz que o assassino é igual a todos nós 99% do tempo. Essa menina poderia estar segunda-feira sentada com você, conversando tranquilamente. Você diria que ela tem um pouquinho de introversão, um pouquinho disso. Se ela falasse um pouco, ela ia aparecer um pouco as megalomaníacas dela, mas nada assim, de exagero que possa aparecer. O que ela fez foi que se perdeu durante um processo que ela não estava preparada para fazer, lidar com o dinheiro dos outros. Temos mais algumas escritas aí que ela Certo. escreveu. Paulo, também gostaria de fazer algumas considerações. Eu recebi essa escrita de uma aluna, ela não tinha me falado de quem era, isso comumente acontece com nós grafólogos, e o que mais me chamou a atenção ao primeiro momento foi justamente o prolongamento alto e baixo, ou seja, a parte da escrita está mais destacada e a parte de baixo também. E me Isso. veio à mente o seguinte: uma pessoa muito frustrada, tem muitas ambições que superam as reais capacidades daquela pessoa, ambição e frustração constante, né? E isso me chamou a atenção, mas fora isso, eu fiz uma análise bem rápida, não percebi nenhum outro dado alarmante. Quando essa aluna me falou quem era, aí eu percebi que essa frustração, de alguma forma, pode ter sido um fator que, aliado a outros, é, é, fez ela chegar nesse ponto também. Exatamente. Para quem não conhece muito grafologia, vejam a palavra, por exemplo, diferente. Vejam que existe uma subida no F do feito, muito em cima, o texto sobe acima de forma normal e desce abaixo. Isso é uma escrita desproporcional e as hastes superiores e as hastes inferiores, por exemplo, você vê na palavra ali ajuda também, são muito, muito maiores. Quando ocorre isso, a pessoa trabalha na parte intelectual e na parte física existe uma desproporção muito grande, existe uma intensidade muito grande e ela não consegue controlar isso. Ou seja, o resumo disso é angústia instalada. A pessoa está num estado de angústia da qual não consegue livrar sem ajuda. E quando a pessoa está num estado de angústia e não consegue se livrar, ela vai. Eu não estou dizendo que ela. Longe, milhões e nada disso, mas ela vai tentar extravasar por outros meios, droga, bebida, sexo, rock and roll, e no caso dela, ela acabou no jogo, né? Tentando se compensar no jogo. Mas isso aí é uma inferência. O certo é quando a pessoa apresenta isso, ela não sabe trabalhar com as frustrações, não sabe trabalhar com o pensamento e o físico. Existe uma dissonância entre os dois. E para a idade dela, é uma escrita caligráfica, é uma escrita até mesmo infantil, que denota, sim, alguns problemas que a gente não identifica com precisão e a grafologia não faz diagnóstico, né? Como todos nós Certo. sabemos. E é uma Paulo, menina que, se não tivesse feito, existe sim tem um potencial, mas está totalmente perdido. Talvez por se afastar dos amigos, se afastar dos pais, da família, etc. Nada justifica
o que ela fez. Aliás, muito pelo contrário, o que ela fez, pelo que sabemos, é totalmente errado. Mas a escrita não mostra diretamente isso, não mostra sinais de apropriação indébita. Foi o que ela fez, se apropriou, furtou, sei lá, e fez uma porção de outras coisas. Mostra, sim, problemas psicológicos até, vamos dizer assim, até um pouco graves. E voltando mais uma vez ali, se você vê, ela tem horas que o traço de descida é menor do que o traço de subida, a pressão. Aí sim a gente já vê que a pessoa não sabe trabalhar de modo consciente, ela se deixa levar pelo inconsciente. Longe dela ser uma assassina, sem fazer comparação, essa escrita da palavra G ali, a pressão que é chamada paralela, vai aparecer também na Suzanne Richthofen, na escrita Suzanne Richthofen, que não existem duas escritas iguais, mas na escrita da Suzanne Richthofen aparece muito escrita para descida e subida com a mesma pressão. Os impulsos inconscientes são muito mais fortes. Se você quer ver a diferença, veja só nessa segunda página, no meio do parágrafo, não conseguir. Quando ela não conseguir, ela consegue fazer. Vejam que no G do conseguir, a pressão na descida é maior do que na subida. Você não tem a menor dúvida. Agora, se você voltar para outra página, na palavra ninguém, lá no terceiro, vamos dizer assim, no segundo parágrafo, a palavra ninguém, depois vergonha e culpa, principalmente, não conseguir dividir com ninguém. Veja a palavra ninguém. Aí, na palavra ninguém, você consegue perceber claramente que a pressão é paralela, a mesma de descida, a mesma de subida, o que, por si só, é uma anomalia muito forte para o estudo grafológico. Indica, sim, alguns problemas psíquicos que devem ser levados em conta, embora o grafólogo não faça diagnóstico. Certo, Paulo. É interessante também, para quem está nos assistindo, entender que quando o Paulo fala dessa diferença de pressão, que tem um traço de relaxamento, que costuma ser mais clarinho, menos pressionado, de tensão mais escuro, né? E a gente vê que ela não consegue fazer esse jogo, o que amplia a interpretação de um estado permanente de tensão, conforme o Paulo já comentou também, das letras estarem praticamente coladas. Isso fala de uma ansiedade excessiva, né, intensa, e sem contar os outros dados de tensão que o Paulo já trouxe, como o pingo do i com muita pressão, ponto final com muita pressão. E eu acredito que exista uma certa superficialidade nesses contatos. Por quê? Quando as letras estão muito próximas, como é o caso aqui, isso fala de um certo distanciamento do outro, né? Um receio de ser mais efusiva nesses contatos. Ela inclinou à esquerda, isso também se confirma. O movimento inibido também, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que existam aqui características que falam de que ela quer ser vista. Então, acho que tem um conflito, sim. Ela está com as pessoas, mas não se mostra abertamente. Aqui no começo, a gente vê um reforço inicial, né? O reforço social é uma espécie de muleta, né? Que ela faz aí. E a própria letra S é uma letra que ela faz reenganchada. Outros pequenos probleminhas que tem, vejam a queda das letras aí. Se você descer um pouco, faz favor, Thaís, desce um pouco, tem várias quedas da letra. Vejam quando ela escreve a palavra conseguir, no segundo parágrafo, veja só, a queda das letras, a distorção na segunda oval, você não consegue definir aí, não conseguia, né? Então, o A que ela faz em praticamente dois tempos, voltado para a esquerda, existe sim algumas pendências do passado dessa menina que ela precisam ser resolvidas. A inclinação à esquerda indica que a pessoa, melhor dizendo, quando você começa a escrever, você sai da esquerda para a direita, a esquerda fica o passado. Então, quando a oval está aberta à esquerda, a pessoa está ligada ao passado. Existe, sim,
algum problema no passado muito mal resolvido, que ela traz para esse presente. E se você observar, não precisa ser grafólogo, em toda a escrita existem variações de pressão visíveis em todos os Uhum. lugares. E outro detalhe importante, que algumas vezes ela reforça a parte. Na palavra julgada, por exemplo, ela reforça o primeiro A, ela reforça a base. Então, existe um superego, os psicanalistas sabem melhor que eu, um superego estruturado, ela não tem uma flexibilidade. As funções cognitivas, ela trava, ela só vê em uma direção. Então, não Certo, dá. Essa escrita é interessante porque nós vemos, sim, problemas psicológicos e não problemas de furto, etc. Os problemas psicológicos dela levaram, talvez, aí a gente pode, é, é, como dizia antigamente, viajar na maionese, né? Levaram ela a cometer tudo isso. Então, ela estava com dinheiro na mão e resolveu fazer o que fez. Ela precisa ser tratada, precisa ser julgada, e aí os juízes vão dar o veredito, embora me permita que eu não acredito na justiça do Brasil, mas tudo bem, essa é outra história, né? certo. Vamos então considerar agora pouquíssimas fotos que nós conseguimos, né? Bom, quais são as suas considerações, Paulo? Bem, quando você faz uma análise quando você observa uma foto, existe uma técnica usada em combate e usada também no dia a dia aí, chamada heurística. A heurística são atalhos mentais que no combate você tem que tomar uma decisão e em 1 segundo é vida ou morte. O bombeiro tem que tomar uma decisão, o policial tem que tomar uma decisão, o militar tem que tomar uma decisão. Então, se ele não tomar a decisão, vai morrer. Então, é melhor você ter uma decisão do que nenhuma. Então, das heurísticas que tem, eu vou simplificar aqui para vocês, é aquela heurística na qual você vê uma experiência anterior, lembra de uma experiência anterior e aplica essa experiência ao que está acontecendo agora. Então, eu olhando essa foto, me lembra algumas coisas. Quando você sai de delegacia, presta um depoimento, está indiciado, está condenado, o que se espera de uma pessoa normal? Medo, pavor, entendeu? Preocupação, Tristeza, tristeza, raiva, talvez? arrependimento. As emoções são sempre de valência negativa. Quando nós olhamos para ela, vejam só a hora que ela tira a foto, ela está, vamos dizer assim, está de boa e existe sim nos lábios um certo desprezo, entendeu? Não diria um Duper Delight do Paul Ekman, mas existe o seguinte: eu sou muito, aí já estou inferindo, eu sou muito esperta, mas o desprezo você pode ver que ela não está nem aí para a situação. O que voltamos, indica sim algum problema psicológico que a grafologia e a linguagem corporal não faz diagnóstico. Então, se você vê um site dizendo pela linguagem corporal você descobre que a pessoa é psicopata, nós vamos fechar as universidades de, de medicina, os cursos de psiquiatria e só dar 15 minutos de linguagem corporal via internet. Então, não dá para você ver pela linguagem corporal. Pela escrita, você vê muita coisa, mas também não dá para você saber algumas outras coisas. No caso dela ali, ela está saindo, você não sabe se ela está saindo de uma balada, de uma festa, ela está saindo de qualquer lugar, menos da delegacia. É, lógico que o pessoal entendeu, né? Sua brincadeira, mas olha, assim, parece que é uma faixa até de deboche, de desprezo e satisfação. Eu acho que é satisfação. O desprezo é um
lado do lábio sobe e o do outro lado baixa. Eu não diria fazer o duplo de delight, o prazer do mentiroso, né? Mas existe sim, porque o prazer do mentiroso você ergue o queixo. Existe sim uma satisfação de estar ali de estar ali naquele momento. Não existe a preocupação, sentimento de culpa, não existe nada. Ela realmente precisa ser tratada. Condenada e é questão da justiça, né? Me lembra também algumas fotos, por exemplo, do Ted Bundy quando estava sendo preso, ou do Pablo Escobar, estavam sorrindo, estavam satisfeitos, não tinha tristeza, não tinha raiva, não Exatamente tinha nada. isso. Nesse caso E aqui aí, também, exatamente isso. As pessoas que não têm preocupação com aquilo que está acontecendo ao redor. Ou, além de não ter preocupação, não entende muito bem a, a situação que está vivendo, né? E ela já fazia tratamentos psiquiátricos, entendeu? Então, tem uma série de condicionantes, não sabemos quais os remédios que ela tomava, se não tomava. Entendeu? O certo é que, para resumir, a letra dela mostra alguns problemas, sim. Vejo nessa segunda aqui a diferença de inclinação no último parágrafo, que é vertical, e depois passa à esquerda, quer dizer, ela toma uma posição de isenção, depois passa para a introversão, né? As variações de pressão, as letras coladas, e a letra S da palavra gastar, que é a letra da consciência, é uhum. altamente sobressaltada, né? Indica que ela não tem percepção do que está realmente acontecendo ao lado dela. Paulo, para Isso é... finalizar, a gente poderia falar de tendências, no mínimo, egoístas aqui, porque a gente tem uma zona superior muito grande, uma escrita muito concentrada, entre letras muito juntinho, tem uma volta para si mesmo, né? Porque volta ao eu, um foco dela mesmo. Nenhum traço na grafologia é analisado isolado. E todo traço, se existe uma característica na escrita, por exemplo, agressividade, ela não vai aparecer em um traço só, ela vai aparecer em vários traços. No caso, o egoísmo ele vai aparecer, evidentemente, em vários traços, traços diretos e indiretos. Mas aí existe um traço de egoísmo que é muito visível, com outros traços, para a gente não ampliarmos muito aqui, na palavra julgada. A letra G, a oval, é o eu. Em um trabalho, em algo, é uma atitude prévia do que você vai fazer. A descida é a energia que você coloca. A curva é o tempo do prazer e volta à realidade. Quando você interrompe no meio, é um sinal de egoísmo. Vamos fazer uma analogia. Ela é muito comum em jovens, e principalmente homens, acontecer isso. Ele sai com a namorada, tem uma relação, depois que ele teve o prazer, ele vira e dorme de lado. É uma forma de egoísmo. Ele só está pensando nele. Então, o egoísmo aparece, além de outros detalhes aí, aparece evidentemente nessa letra G. E Perfeito. quanto maior a zona inferior, que é da base da oval para baixo, maior o nível de materialismo da Boa, já pessoa. estava esquecendo disso. A instintividade, é o id, é o material, é o terreno, né? E daí a frustração dela, que o traço que sobe é a imaginação, a ambição, desce sempre para realizar, e daí esse prolongamento alto e baixo da ambição, da frustração, né? Paulo, acho muito Exatamente isso. interessante, né? A gente também comentar a esquerda, o eu, a direita, o outro. Então, o G, ele não completa, né, a curva direita, por isso a interpretação de egoísmo, para ali à esquerda, no eu. Enfim, Exatamente. Aí juntando estamos isso tudo aí. com materialismo, com ambição, com frustração, o resultado realmente não é bom. Pessoal, agradeço a atenção de cada um de vocês. Quiserem saber mais sobre grafologia científica, linguagem corporal, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Paulo Camargo, LC, acho que no Instagram, né? Facebook, Paulo Camargo, ou procura Grafonauta, que vocês encontram ele também. Para saber mais sobre grafologia, eu posto bastante no perfil do Instagram Grafominas. E qualquer dúvida,
Deixe seu comentário, deixe seu like, suas dúvidas, perguntas, sugestões de próximos temas. Paulo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo nesse momento, né? A gente falando de algo que nós gostamos tanto. Quem agradece mais uma vez, Thaís, sou eu. Você é o espelho da minha paixão pela grafologia. Estamos contando as horas, porque em março estaremos aí em Belo Horizonte ministrando um curso de ato falho, um curso de linguagem corporal. Após muito tempo, Perfeito, vamos nos encontrar pessoalmente. Então, perfeito. um abraço a todos, muito obrigado. E se quiserem estudar grafologia, a Thaís é uma excelente grafóloga. Um beijo, Thaís, até a próxima. Até.